Muito boa tarde, telespectador. Exatamente ao meio-dia e 2 do dia 8 de dezembro de 2020, você está na minha companhia para o Expresso Meio-Dia, aqui na Conecta Mais TV, onde a gente transmite as principais notícias e atualizações da manhã em primeira mão para você começar a sua tarde muito bem informado. Nesse momento fazem 22 graus em Nova Prata, o céu está nublado e o movimento na Avenida Placidina de Araújo é praticamente tranquilo. Não há previsão de chuvas para o dia de hoje, conforme as previsões repassadas pelos portais da internet. Contudo, o tempo deve contradizer essa previsão, porque a tendência é que sim, tenhamos chuva na parte da tarde. Seguindo com as nossas informações, iniciando pelo esporte, as informações da dupla Grenal, que está em semana decisiva pela Libertadores da América. Do lado tricolor, 2 meses depois, de acordo com o portal Globo Esporte, o Grêmio esboça até 7 trocas no seu time e revê o Santos em um novo momento. O time santista foi o último adversário a conseguir vencer o tricolor em um jogo que ficou também marcado por uma cobrança pública do jogador Michael. E após essa derrota para o Santos, o Grêmio começou a sua decolada e desde lá são 16 jogos sem perder, a maior sequência invicta de 2020. Em uma nova fase, o Grêmio prepara-se para receber o Santos aqui na Arena na noite de amanhã. Nas informações do portal ESPM, o Grêmio vira a chave e se prepara para pegar o Santos. Vivendo a melhor fase na temporada, o time de Renato Gaúcho se prepara para o confronto de amanhã. Após derrotar o Vasco pelo Brasileirão e chegar ao G4, o Grêmio agora vira a chave e se prepara para a Libertadores da América. A apresentação foi no dia de ontem no CT Luiz Carvalho, que iniciaram as atividades físicas para o confronto da próxima quarta-feira. Pelo portal Globo Esporte, a informação é de que o Inter também vai a Buenos Aires para uma partida decisiva e tentar quebrar uma situação inédita, né? O Inter desafia aí as estatísticas, essa era a palavra que não queria sair. Enfim, o Boca Juniors nunca foi eliminado de uma Libertadores da América após vencer a primeira partida e jogar a partida decisiva na Bombonera. O Inter tem a tarefa dificílima de reverter este resultado. Pelo portal UOL, Patrick, jogador colorado, diz que irão jogar até a última gota de suor e pede para que o time e a torcida acreditem. Com a volta de Abel Braga à beira dos gramados, o grupo dos jogadores estão motivados para encarar o Boca Juniors na Bombonera, lembrando que uma vitória simples classifica o Internacional. Mas o que tem deixado os comentários fervilhando nos bastidores e que talvez seja o principal fator que prejudicou o time do Inter nesse segundo semestre, vem à tona a partir de uma reportagem do Gaúcha ZH. As eleições do Inter vão parar na justiça. Isso porque, no último final de semana, houve vazamentos de áudio de WhatsApp entre conselheiros colorados e concorrentes às chapas das eleições do Conselho Deliberativo e também à presidência do clube. Entre os vazamentos apontados nas reportagens estão aí os fatos de que possíveis listagens com os sócios em dia e que estão aptos a fazer a votação foram entregues a determinados candidatos. Diante dessa denúncia do vazamento de áudios de WhatsApp, as chapas concorrentes recorreram ao Poder Judiciário, instituiu uma multa para que as informações sejam colocadas em dia e o caso ainda segue em investigação. A conturbada realidade política do Internacional apolou o fator extracampo e foi parar dentro do time e o resultado a torcida acompanha nas últimas rodadas. Agora passando para as informações da nossa região e trazendo uma boa notícia para todos nós, é que foi publicado o contrato com a empresa que vai realizar o projeto de implementação das obras do trecho entre Barretos, em Lagoa Vermelha, e André da Rocha, chegando até Nova Prata pela BR-470. O Departamento Nacional de Infraestrutura, o DENIT, publicou na última sexta-feira, dia 4,
o contrato assinado com a empresa Entel, Engenharia e Tecnologia Limitada, para a realização do projeto de implementação, pavimentação e adequação dos 64 quilômetros da BR-470 entre Barretos e Nova Prata. Nessa segunda, último dia 7, o DENIT publicou a portaria que cria a comissão de fiscalização desse contrato, cujo objeto é a elaboração de estudos e projetos básicos voltados para as partes de engenharia, melhoria da segurança e também da trafegabilidade dos trechos críticos da BR-470. E para falar sobre esse passo importante desses 64 quilômetros que são fundamentais para o desenvolvimento ainda maior da nossa região, o deputado federal Ronaldo Santini dá a sua palavra de qual é o andamento em Brasília do acompanhamento dessa obra e você confere agora. Na sequência, eu volto daqui. É isso aí, meus amigos e minhas amigas do Rio Grande do Sul. Hoje, 7 de dezembro de 2020, publicada a portaria da Comissão de Fiscalização dos Serviços de Engenharia do projeto da BR-470. Nós estamos aqui, saindo do DENIT. Na sexta-feira, foi anunciada a empresa vencedora, a Entel Serviços de Engenharia. Ganhou a licitação com R$ 1.444.999 e será a responsável pela elaboração do projeto da pavimentação da BR-470 no trecho entre Barretos e Lagoa Vermelha. Mais uma conquista que foi realizada com muito esforço, com o apoio da SIC Serra, da AMES, da Câmara de Vereadores, das prefeituras municipais, da imprensa e de todos aqueles que estão envolvidos nessa causa. Conseguimos dar mais um passo nessa importante conquista. Agora é trabalhar para que a licitação da obra aconteça, que possamos ver pavimentado este trecho tão importante dessa rodovia. E vamos seguir trabalhando, cada vez mais, ao lado do ministro Tarcísio Gomes de Freitas, ao lado do nosso presidente da República, dos nossos ministros e de todos aqueles que querem o bem do nosso estado e do nosso país. Mais uma conquista do nosso mandato em favor de vocês. Muito bem, você acompanhou aí as informações do deputado federal Ronaldo Santini falando sobre essa parte importante da obra da 470. Esperamos que a nossa geração possa trafegar pela rodovia completamente asfaltada. E seguindo com informações da região para você ficar a par, pelo portal da Rádio Estúdio FM, paratenses participam de evento de tiro esportivo em Uberlândia. A informação vem de que aí os praticantes do tiro esportivo foram até Uberlândia, em Minas Gerais, para a edição do Brasileiro de Grand Prix Luiz Viganó de tiro esportivo, modalidade trap americano, que aconteceu em Caxias do Sul de 11 a 18 de novembro. Essa prova reuniu 250 atletas, única classificatória do ranking brasileiro do torneio de tiro. E o campeão brasileiro das categorias com 99 acertos no trap 100 e no trap 200 também receberam o prêmio de destaque relatado aí pelo praticante Eduardo Dulita, né? Eduardo Araújo Masman Filho, popularmente conhecido como Dulita, que recebeu também as premiações. E dos dias 1 a 5 de dezembro, em Uberlândia, foi sediado o encontro de atiradores promovidos pela Liga Nacional. E Dulita explica que, diferentemente de outros eventos, nesse houve disputas diárias e as conquistas aí que foram alçadas pelo time pratense, que foram conquistadas aí nesses dias de competição. Parabéns ao Dulita pela conquista tiro esportivo, que é um esporte que se destaca bastante aqui em Nova Prata. Informações de Veranópolis pelo portal da Rádio Estúdio FM dão conta de que todas as atividades da 51ª Festa dos Motoristas de Veranópolis foram canceladas. A informação dá conta de que, por conta da pandemia e dos protocolos de distanciamento impostos pelo governo do estado, as festividades vinculadas aí à Festa dos Motoristas estão canceladas por hora em Veranópolis. O que aconteceu nessa manhã em Veranópolis, também com informação do portal da Rádio Estúdio, foi o primeiro sorteio da campanha de Natal da ACIV, que ocorreu nessa manhã.
E os prêmios em primeiro lugar, R$500, 2 prêmios de 250 e mais 2 prêmios de 250. E os premiados aí foi a Ednei Atolini, que comprou na Sapataria Veranense, a Maria Mossi, do Supermercado Bavaresco, Gilmar Pagnoncelli, do Frasul, a Valquíria Freitas, que comprou na Voelma Construtora, e o Ilair Carniel, que também comprou no Frasul. Então, as informações dos premiados pela CIV. Em Cotiporã, conforme nos traz a reportagem da Rádio Estúdio FM, começaram as primeiras reuniões para a transição de governo. E na última manhã, o atual prefeito José Carlos Breda e o vice Ivaldo Veirich receberam aí o futuro prefeito Ivelton Zardo e a futura vice Lenita Tomasi. Na oportunidade, iniciaram aí as conversas de transição governamental e as passagens do bastão aí em Cotiporã. Informação para a Serra, toda a comunidade acadêmica, principalmente do curso de Direito da Universidade de Caxias do Sul, está nesse momento enlutada. Isso porque faleceu no dia de ontem o advogado, professor e colunista Jefferson Dritz Marim. Ele lutava contra um câncer já há algum tempo e acabou não resistindo e veio a óbito no dia de ontem. Ele tinha um largo currículo atuando em universidades brasileiras e internacionais. Na UX, ocupava o posto de coordenação do programa de pós-graduação em doutorado em Direito. Enfim, o velório será realizado na Capela Mortuária de Cotiporã, onde Marim é natural, a partir das 11 horas desta manhã, e o enterro será às 16 horas, e as cerimônias são limitadas por conta das imposições da bandeira vermelha. Informação que nós trazemos de Erechim: um silo de trigo com mais de 100 toneladas de material, 110 mil sacas de trigo, ameaça acabar eclodindo, ele pode desabar. Moradores próximos foram retirados das casas e alocados em hotéis da redondeza. Isso está acontecendo num silo que estoca 110 mil sacas de trigo, da Cooper Alfa, localizada no bairro Frinap, e sofreu uma avaria na estrutura na tarde de segunda. E as informações vêm do portal ND+. E falando aqui do estado do Rio Grande do Sul, falando sobre a vacinação, o governador Eduardo Leite deu uma declaração à RBS pelo portal G1 que fez contato com o Butantan para a compra da vacina da Coronavac. Eduardo Leite diz prever a aquisição da vacina desenvolvida pelo Instituto Butantan em parceria com a farmacêutica chinesa Sinovac, diretamente pelo Estado, se houver uma frustração com o plano de vacinação do governo federal. E Eduardo Leite também disse que ele tem responsabilidade sobre a vida de 11 milhões e 500 mil gaúchos e não ficará aguardando as idas e voltas, por assim dizer, do governo federal sobre essa situação da vacina, que ainda não houve uma definição. Informação também que vem da página da RBS TV: um corpo de uma criança de 10 anos de idade foi encontrado na orla do Guaíba, em Porto Alegre. Segundo a Brigada Militar, a menina brincava com outra criança em cima das pedras, na beira do lago, quando ambas escorregaram. O padrasto tentou salvá-las, mas só conseguiu resgatar uma delas e o corpo foi encontrado, então, na beira do Lago Guaíba. E informação do Jornal do Comércio: o Detran, aqui do Rio Grande do Sul, alterou os prazos para a apresentação de condutor, defesas e recursos de infrações. Os novos prazos aí, a expedição da notificação até 31 de março, para a apresentação do condutor e defesa irão até 31 de janeiro de 2021. Para a notificação até 28 de fevereiro de 2021 e novas notificações, os prazos estão estabelecidos no site do Detran, que modificou as datas em função, por óbvio, das questões da pandemia. Pandemia essa que ainda não perdeu força e, por sinal, ainda traz muitos problemas, e nós estamos todos em uma bandeira vermelha há quase 2 semanas. E para reiterar essas informações, a nossa equipe conversou com a secretária de Saúde de Nova Prata, Geni Presendo Tonin, que explica no nosso quadro Plantão qual é a atual situação do município e o que você precisa ficar sabendo para se proteger. Após o intervalo comercial, nós retornamos com o Expresso Meio-Dia.
Na última semana, a nossa região foi classificada com bandeira vermelha e muitas pessoas têm dúvidas sobre o que realmente está restrito diante dessa nova classificação. Vamos entender um pouco mais sobre essas novas regras. Nós tivemos, a partir da semana que passou, a bandeira vermelha, né, na nossa região, na grande maioria das regiões do estado do Rio Grande do Sul. A gente já vinha acompanhando na semana anterior o estado de Santa Catarina, na grande maioria também, um avanço muito grande dos casos do Covid-19, né, a contaminação, um progresso muito grande. E a gente sempre sabe que isso se dá sempre 15 dias após, né, a grande movimentação, vamos dizer assim, de casos positivos que tiveram contato com outras pessoas, que acaba acontecendo a contaminação e a manifestação dos sintomas. Então, nós tivemos casos que positivaram no Rio Grande do Sul, que na contagem do Estado, né, as estatísticas do Estado, a gente tem indicadores, né? O Estado estabeleceu indicadores, então sempre acaba levando em consideração o avanço do contágio, né? Ou seja, quantos casos positivos se tem, internações hospitalares, óbitos, a ocupação de leitos de UTI, que basicamente os demais indicadores que acabam afetando sempre levam esses em consideração. Então, essa bandeira vermelha que nós tivemos, né, e que estamos tendo, é exatamente por causa disso. O município de Nova Prata, a gente sempre tem uma avaliação de como o comportamento do município de Nova Prata vem contribuindo, vamos dizer assim, para essa bandeira na nossa região. O município de Nova Prata, né, neste momento, ele contribui na grande maioria dos indicadores como bandeira preta. Então, nós não temos muitas coisas para dizermos que somos exemplo, né? Muito pelo contrário. Então, temos muitas coisas a melhorar. No nosso município, a gente tem tido muito comportamento ruim, né? Nós somos testemunhas de aglomerações na nossa praça, né, no centro do município, principalmente. A gente sabe de aglomerações em outros locais também, mas principalmente no centro. Isso não é nos últimos dias, né, vem vindo já do mês de outubro. Então, muitas aglomerações, e isso foi desencadeando em muitos casos positivos. Esses casos positivos, quando eles estão ativos, eles vão contaminando muitas outras pessoas. Tanto que chegamos ao número que estamos, né? Tivemos na semana passada, no domingo da semana passada, tivemos mais um óbito, o 8º óbito no município. E estamos hoje com um número de casos ativos muito grande no município, e a todo dia, né, quando chega uma nova remessa de casos de PCRs do laboratório que a gente consulta, a gente se assusta com o número de casos ativos que nós temos tido. Então, assim, é um comportamento ruim, né, que a população de Nova Prata, na grande maioria, tem tido, principalmente a população jovem, e que, infelizmente, esse é o resultado que nós temos tido. Então, temos, né, muitas pessoas hospitalizadas, muitas, eu quero dizer, um número muito maior do que nós já tivemos no município de Nova Prata. Temos 2 pessoas em leito de UTI, e isso nos preocupa muito porque todos esses dados, né, infelizmente, esse agravamento com certeza faz com que os dados do município contribuam de forma muito negativa para que essa bandeira para a nossa região seja ruim, né, e principalmente para os dados de Nova Prata sejam ruins também. Com relação às restrições, né, que foram impostas, porque por mais de que se diga que a gente precisa tomar cuidados, a bandeira vermelha, houveram algumas alterações, né? Então, a questão de restaurantes, quando se estava em bandeira vermelha anteriormente, na realidade, ela trouxe restrição com relação ao horário. Então, assim, desde que as pessoas permaneçam sentadas, as mesas distanciadas, né, de que os donos de restaurante já sabem qual é o distanciamento das mesas, que as pessoas tenham a higienização, a forma de servir, enfim, os restaurantes podem permanecer
abertos, né? Eles têm um horário em que podem permanecer abertos até às 10 horas da noite. O comércio pode permanecer aberto até às 8 horas da noite, desde que mantido as etiquetas, né, de higiene. As pessoas têm que permanecer de máscara, é um decreto municipal a utilização de máscaras. A gente vê muitas pessoas sem a utilização de máscaras, mesmo andando na rua. A gente sabe que com o calor é muito difícil, mas é uma forma que a gente tem para se proteger. Então, com relação à economia, né, com exceção de casas noturnas, de boate, que sempre foram proibidas, desde que começou a pandemia, elas sempre foram proibidas, e aconteceram algumas festas, então essas aglomerações não estavam permitidas de qualquer forma. Essas sim estão proibidas, festas estão proibidas, casamentos, né, enfim, aglomerações, formaturas, festas de final de ano, festas de Natal, elas não podem, elas não devem acontecer. Então, mesmo os encontros, né, as confraternizações costumeiras que a gente faz com as empresas, com as equipes de trabalho, todos aqueles que tiverem um pouquinho de consciência, por favor, que as evitem, para que a gente possa, né, fazer com que esse volume de propagação da contaminação a gente consiga reduzir, trazer ele para um número aceitável, vamos dizer assim, que a gente consiga ter uma movimentação basicamente normal no município, novamente, como tínhamos, né, há um mês atrás. Então, a gente pede todo esse cuidado para as pessoas. O governo solicitou, né, para que as pessoas nos encontros, vamos dizer assim, familiares, tenham no máximo 10 pessoas. Então, a gente pede para que as pessoas tenham essa consciência. Nós precisamos que as pessoas se conscientizem, porque não há outra forma no momento. Nós não temos nenhuma medicação, nós não temos nenhuma vacina, né? Então, nós precisamos realmente ter os cuidados, que é a única forma, é a prevenção, né? É a utilização de máscara e evitar as aglomerações. É a forma que nós temos para que a gente consiga realmente baixar esse número de casos ativos e a contaminação. Durante os últimos meses, a Unimed tem desafiado você a mudar um hábito e encontrar a sua melhor versão. O novo coronavírus apareceu e vamos precisar do esforço de todo mundo. Por isso, a gente tem um novo desafio até tudo voltar ao normal. Fique o máximo possível em casa. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed. Missa da Igreja Matriz São João Batista e Santuário de Nossa Senhora Aparecida de Nova Prata. Transmissão ao vivo, todos os domingos às 8 horas da manhã. Apoio Basalto Santo Antônio, Funerária Dec Giovanni, JR Bombardelli, Unimed Vale das Antas. Upgrade no seu plano, a sua internet ainda mais rápida. 200 mega por apenas R$ 99,90 ao mês. Ligue 10355, Adilnet Telecom. Músicas, convidados e bom humor. B-Night, toda quinta na Conecta Mais. O afeto entre as pessoas permanece. As demonstrações de carinho são essenciais. Viva hoje. Encante hoje. Sinta hoje. Jack Store, facilitando para você. Ora Bolas, toda terça às 10 da noite, ao vivo na Conecta Mais. Quem será a próxima vítima? A próxima vítima pode ser você. Retornando ao vivo para você com as principais atualizações dessa
horinha do meio-dia, quando muita coisa acontece pela manhã. E vamos agora falar das informações que foram notícia no Brasil, para você começar a tarde bem informado no Expresso Meio-Dia. Começando pelo portal da agência Reuters, o IPCA do mês de novembro, que é o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, acabou fechando numa alta de 0,89%. O que isso quer dizer? Que a alta do preço dos alimentos fez com que esse índice tivesse a maior alta dos últimos 5 anos. A última vez que esse registro havia sido computado numa margem tão alta foi no ano de 2015 e chama a atenção pela elevação dos preços dos alimentos. Pelo portal da Agência Brasil, a informação que chega é que o Ministério da Educação muda para 1º de março o retorno às aulas presenciais nas universidades federais. O MEC mudou de 4 de janeiro para 1º de março a início das aulas presenciais em todas as instituições federais de ensino superior no Brasil. E a nova data foi definida em portaria que foi publicada na manhã de ontem no Diário Oficial da União, um embate aí entre o governo federal e as reitorias das universidades que não querem retomar as atividades presenciais. Agora, um fato que deu polêmica no Brasil pelo portal da CNN: Djonga faz um show lotado em meio à pandemia e é criticado nas redes sociais. O rapper Djonga fez um show para milhares de pessoas no último sábado no Complexo da Maré, no Rio de Janeiro. E a aglomeração chamou a atenção nas redes sociais. O Douglas vai baixar para nós aí, para mostrar a foto do pessoal um pouquinho aglomerado, né, Douglas? Lá no show do Djonga. Conhece o Djonga, Douglas? Também não conheço, não sei quem ele é, mas o fato é que o show dele gerou polêmica pela aglomeração de pessoas na favela da Maré. Informação não muito boa, mas enfim, o ator Eduardo Galvão, famoso por vários papéis na Rede Globo, veio ao óbito aos 58 anos de idade após ter contraído Covid-19. Ele tinha 58 anos, né, e acabou sendo diagnosticado, passou pelos tratamentos no hospital do Unimed do Rio de Janeiro, na Barra da Tijuca, mas conforme as complicações, ele estava aí na UTI desde o dia 1º de dezembro e acabou não resistindo. Covid-19 que leva inclusive famosos. E informações do Ministério da Saúde dão conta de negociação e pedido de compra para 70 milhões de doses da vacina da Pfizer. Por enquanto, se especula sobre esta situação, mas de acordo com o secretário executivo do Ministério da Saúde, Elcio Franco, já se enviou um memorando de intenções para aquisição de doses da vacina. Pelo portal Jovem Pan, o presidente Jair Bolsonaro diz que o governo vai ofertar a vacina de forma gratuita e não será obrigatória a quem não quiser tomar. A fala do presidente acontece no mesmo dia que o governo do estado de São Paulo acabou fechando seu cronograma de vacinação prévio que começa em 25 de janeiro. O Palácio do Planalto ainda não se manifestou, uma vez que a Anvisa não aprovou ainda o imunizante que será usado em São Paulo, o Coronavac, e nenhum outro que será utilizado ainda. Então estamos nessa zona de indefinição. Ao mesmo tempo que países do estrangeiro, como Reino Unido, Rússia e Estados Unidos, começam as suas campanhas de vacinação, no Brasil nós ainda estamos discutindo a eficácia da vacina e a validação junto à Agência Nacional de Vigilância Sanitária. E informação que vem do portal CNN: após de mais de 2 meses com o projeto trancado na pauta, a Câmara dos Deputados aprova a criação da BR do Mar. A Câmara dos Deputados aprovou por 324 votos o texto base do projeto de lei conhecido como a BR do Mar. Esse PL, de autoria do Executivo, de acordo com o governo federal, incentivará a cabotagem, ou seja, a navegação entre portos por via marítima e fluvial. Quando enviado ao projeto, ainda não tinha o quórum suficiente para a votação e o relator, o sargento Gurgel, afirmou em seu parecer o incentivo à cabotagem para a reforma total do setor. Informação que vem internacional: um herói de guerra que também fez a sua passagem no dia de hoje, Chuck Yeager, o aviador lendário da Segunda Guerra Mundial e o primeiro homem a romper a barreira do som.
Ele morreu nos Estados Unidos aos 97 anos de idade, um dos aviadores mais brilhantes da história e considerado aí como um as do exército norte-americano, lembrado pelas suas atuações na Segunda Guerra, também na Guerra do Vietnã, e por ter sido o homem que voou a mais de 1.126 km por hora, ainda no ano de 1947. Informações japonesas, finalmente ele saiu do seu hangar. O robô gigante japonês foi concluído e está em operação. E o sonho de milhares de japoneses terminou quando a Gundam Factory Yokohama colocou aí para trabalhar o seu robozão, que tem mais de 18 metros de altura e com mais de 24 juntas articuladas e se movimenta caminhando. Agora, a grande pergunta, né, Douglas, para que serve esse robô gigante mesmo? Enfim, os japoneses e sua tecnologia. Informação do portal Olhar Digital, isso toma de solapo vários meios de comunicação, centenas de hospitalizados após um surto de uma doença misteriosa na Índia. Pelo menos uma pessoa foi vitimada de forma fatal e 227 foram hospitalizados em função de uma doença misteriosa que não foi ainda identificada no estado de Andhra Pradesh, no sul da Índia. Os sintomas variam desde náuseas e convulsões até perda da consciência, de acordo com os médicos. Foram descartados diagnósticos de Covid-19 e não se sabe o que está causando surto nessas pessoas no sul da Índia. Mas por falar na cura, o Reino Unido começou hoje a sua campanha de vacinação contra a Covid-19 e a imunização já foi distribuída e a primeira a tomar a vacina foi uma idosa de 90 anos, Margaret Crane, de 90, tomou aí a primeira dose do imunizante da Pfizer, né? Em uma das ações aí promovidas para o lançamento. Moradores da Inglaterra, do país de Gales e da Escócia receberão a primeira dose a partir de hoje. A Irlanda do Norte disse que não começaria a vacinação no começo dessa semana, mas não especificou o dia. E o processo é complicado e necessita de armazenamento e temperaturas ultra frias para aplicação das doses da vacina da Pfizer, que chegam a 95% de eficácia. E no ambiente das vacinas não se fala em outra coisa a não ser a vacina da Pfizer, né? O que ela tem de diferente, além da alta eficácia? As doses, o preço, a temperatura, enfim. A eficácia da Pfizer ela é constatada com 95% de eficácia e uma eficácia consistente, inclusive para idosos, conforme a pesquisa. O método de desenvolvimento, ao contrário das vacinas tradicionais que usam o vírus inativados ou enfraquecidos, a vacina da Pfizer usa RNA mensageiro. Esse método foi desenvolvido no começo dos anos 90 e nunca foi utilizado em uma vacina até então. As técnicas usam moléculas sintéticas e propagadas através de um código genético do vírus, ou seja, tecnologicamente é muito nova. A Pfizer não definiu preços ainda para o governo brasileiro, mas no acordo fechado com os americanos, onde foram vinculadas e vendidas mais de 100 milhões de doses, cada dose saiu por $19,50, aproximadamente R$100. Ainda não temos a notícia de quanto chegará custando no Brasil. E outra questão é a temperatura. As vacinas da Pfizer, para terem eficácia, têm que ser armazenadas em câmeras ultrafrias de até 70 graus negativos. Enfim, essas são as informações que a gente recebe dessa vacina que promete ser uma das melhores. E a Salete Toscan aqui pergunta também, Douglas, quem que é o Djonga? Ninguém sabe, mas enfim, ele fez um show e causou problemas do Rio de Janeiro, dona Salete. E para a gente encerrar, incentivando o agronegócio local, ontem foi inaugurada a Agroindústria Grando, localizada na comunidade de Santa Terezinha. A nossa equipe esteve lá para acompanhar esse feito e parabenizar a toda a família Grando pela iniciativa, que tem parceria da Emater e da Prefeitura Municipal de Nova Prata. Você confere a partir de agora. Eu me despeço e retorno amanhã ao meio-dia, trazendo as principais atualizações para você.
Estamos aqui na Capela Santa Terezinha, Nova Prata, para a inauguração da Agroindústria Grando, uma iniciativa familiar com apoio da Emater e da Prefeitura Municipal. Vamos conferir? Nós trabalhamos com vários produtos. A gente começou com a ideia de massas caseiras, né? Foi o que a gente propôs a se fazer e tal. Aí, saindo das massas, a gente foi partindo para o pão caseiro. A gente faz pão com fermento caseiro, fermento natural. A gente começou com cucas. Biscoitos eu já vinha fazendo, mas agora a gente aumentou a produção. Aí agora a gente já faz pastéis, a gente já faz pizzas. A gente investiu em máquinas, né? A gente construiu a nossa agroindústria, começamos aos poucos, chovia muito na época. E a gente começou aos poucos e fomos construindo a nossa agroindústria. E antes da gente terminar, a gente já estava atrás das máquinas, né? E aí a gente foi buscar ajuda com o pessoal da Emater para ver onde a gente podia procurar, quem seria melhor, né? Para ver se eles tinham uma ideia de alguém que pudesse ajudar nós, né? E aí eles passaram o vendedor para nós e a gente conversou com ele, chamou ele aqui, conversou com nós e a gente comprou o que de fato ele achava que era mais necessário para nós começar. Seria um forno industrial, máquina, sovadeira, a extrusora, que é para as massas, um fogão e uma fritadeira. E aí a gente começou assim, e hoje estamos trabalhando com essas máquinas que a gente tem, tá bem legal. Não dá para dizer que está faltando alguma coisa. E aos poucos a gente vai aumentando. Acredito eu que vai aumentar a produção ainda mais, né? Assim que o pessoal está conhecendo nosso produto, estão gostando. E aí a gente vai cada vez tentar melhorar mais ainda, né? Assim, a gente começou a fazer praça nos fins de semana, né? Com a Marinesa, a Luana e a minha mãe, produzindo alguma coisa. E a gente começou a fazer praça vendendo no sábado de manhã. Aí que veio a ideia de querer produzir mais. Que aí entrou a ideia do Adílio e a Danusa, para nós, a Emater, para a gente começar a fazer nossa agroindústria. Nós fomos atrás com outras intenções, na verdade. E aí veio a ideia dele, que colocaram para nós, e que a gente sentou com a família em casa e conversou, que achou o melhor jeito era esse mesmo, que partia pela agroindústria. Faz parte do meu pai João Grando, minha mãe a Teolida Maria Grando, minha esposa Marinês Grando, minha filha Luana Grando e meu filho João Pedro Grando. Bom, então o nosso diferencial são que a gente trabalha com farináceos, todos eles são naturais e caseiros. A gente usa fermentos naturais, faz coisas integrais como pizza sem farinha, pastéis integrais com recheios diferenciados e a gente procura sempre dar o melhor para os nossos clientes. Estamos aqui então na comunidade Santa Terezinha, na casa da família Grando, onde mais uma agroindústria inicia suas atividades, podendo ofertar seus deliciosos produtos não só aos cidadãos de Nova Prata, mas também àqueles que nos visitam, né? A gente sabe o quanto é importante a parte gastronômica juntada ao turismo, e uma agroindústria deste segmento também vem a agregar e fazer crescer ainda mais todos esses componentes de turismo da nossa cidade, que oportunizam aqueles que nos visitam degustar da bela e deliciosa gastronomia que nós temos. A Emater é o braço operacional, né, de desenvolvimento das políticas públicas voltadas para o setor primário. E o estado do Rio Grande do Sul é um dos poucos estados da federação que possui um programa estadual de agroindústria familiar. Esse programa, ele é não uma política de governo, sim uma política de estado, e que procura levar a oportunidade dos produtores industrializarem a sua matéria-prima e desta forma, né, participarem de uma maneira mais empresarial,
né? Este programa de agroindústria familiar, hoje no estado, ele conta com mais de 1.400 agroindústrias familiares. Aqui na região de Caxias, nós estamos com 240 pequenas agroindústrias, onde envolve praticamente toda a família, né? E há que se ressaltar um fator muito importante, muito interessante. Se fala muito, né, em fixar a propriedade, fixar o jovem no campo. E o que nós estamos vendo é com o tipo de empreendimento dessa natureza tem feito com que muitos filhos que tinham ido para trabalhar na cidade, em fábricas na cidade, estão retornando. Estão retornando porque eles estão vendo que ali é uma grande possibilidade de desenvolvimento econômico. E a Emater oferece cursos tanto na área técnica como na área de gestão, enfim, maneiras de capacitação para que o empreendimento consiga crescer cada vez mais. E também apoiando em aspectos relativos à comercialização. Por exemplo, oferecendo condições de participação em exposições como Expo Inter, Expo Direto, Expo Agro Afubra, grandes exposições onde eles levam seus produtos, comercializam e também fazem novos clientes, fecham novos contratos. Infelizmente, o ano de 2020 não foi um ano que contribuiu. Esperamos que 2021 tenhamos uma melhoria e essas agroindústrias possam participar dessas exposições. O produtor interessado, ele entra em contato com a Emater. As condições, ele tem que ser microprodutor. Ele tem que produzir grande parte da sua matéria-prima, a matéria-prima que vai ser processada. E mão de obra exclusivamente familiar. Então essas são as condições. Aí os técnicos da Emater fazem a primeira etapa, que é o cadastramento dessa agroindústria. Nós oferecemos todas as condições de desenvolvimento do projeto, atendendo a legislação ambiental e sanitária principalmente. E aí depois qualifica-se esses agricultores, esses proprietários dessas agroindústrias e se dá todo o acompanhamento necessário. E, em síntese, ele está interessado em colocar um empreendimento dessa natureza, procure os escritórios da Emater nos 497 municípios do estado, que lá vai ter um colega que poderá dar todas as orientações necessárias.